Hoje você vai conhecer um receiver feito no Brasil nos anos 80 com equalizador, Polivox PR4150. Hoje a gente vai analisar todas as funções, todos os detalhes desse clássico nacional. E é claro que eu não vou ficar aqui com o catálogo falando com você, né? Então é óbvio que eu tenho um equipamento, um exemplar aqui ao vivo para a gente poder analisar. Normalmente quando eu faço conhecendo eles não estão ligados. Sim, ele não vai continuar ligado. Eu vou tirar ele daqui e a gente vai analisar esse clássico nacional hoje. Então é isso. Meu nome é César, você está no canal Das Antigas 80, um canal onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, comparativos, opinião sincera, curiosidades, dicas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E hoje vamos conhecer o PR4150, PR150 e o PR2900. Como assim? Você vai mostrar 3 receivers? Não. É tudo a mesma coisa, inclusive já fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. O nosso exemplar aqui é um PR2900, que vai servir como exemplo tanto para o 150 e para o 4150, como eu já falei aí. Então eu vou tirar ele daqui e a gente vai analisar ponto a ponto o 4150, um receiver com equalizador da Polivox. Bom, então é isso, eu estou com ele aqui fora do rack, para a gente poder analisar mais perto aqui ele, ó, e uma curiosidade, como eu disse, ele é o PR4150, a Polivox utilizava o mesmo manual que ela vendia o 4150 para o Polysystem PR2900. Então você vai encontrar esse manual aqui com PR150 ou como 4150, são as 3 versões. Se eu já postei o vídeo onde eu mostro a diferença do PR2900 para o Polysystem, na verdade 2900 para o Polysystem 150, vai estar aqui na descrição, ou inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo mostrando isso aí. Então o manual é o mesmo. Então você entendeu, 4150, 2900, PR150 normalmente é a mesma coisa. Então, como eu já falei, um receiver com um equalizador embutido. Era uma coisa inovadora para a época, muita gente acha isso daqui ok, muita gente não gosta disso. Inclusive, um detalhe aqui do canal, eu já fiz opinião sincera sobre esse aparelho, vai estar aqui na descrição. Mas eu não me lembrava de ter feito conhecendo. Talvez eu já tenha feito conhecendo o 4150 ou o PR150, alguma coisa assim. Só que o YouTube às vezes esconde os vídeos aí e eu não encontrei. Então estou fazendo novamente aqui o conhecendo. Vamos lá, vamos ver quais são as funções do nosso receiver, né? Aqui a gente tem uma tecla Power, liga, desliga, ó, perceba, tem um acabamento, e eu gosto de mostrar esses detalhes de acabamento, porque hoje em dia, depois de 45 anos, 50 anos, você acaba encontrando esses equipamentos aí com alterações, digamos assim. Então você quer comprar um equipamento todo original, tudo de como era na época, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Então aqui você tem o Power, liga, desliga, um anelzinho de alumínio aqui bem bacana, conexão para fones de ouvido, chave seletora de caixa, então você tem desligado, A, B e A mais B, isso quer dizer o que? Eu posso ligar um par de caixa, outro par de caixa ou as 4 caixas juntas, respeitando a impedância do equipamento. A gente já vai analisar o manual aqui, você vai ver qual é a potência dele e qual é a impedância que ele trabalha. Aqui nós temos o famoso equalizador de 7 bandas, ele trava aqui no centro para te dizer que está zerado, ó, bem legal, né? Então você tem lá desde os 50 Hz, que seria aquele subgrave. Ah, César, mas por que você não deixou ele ligado e não for mostrando ele ligado? Cara, já tem vídeos desse equipamento aqui funcionando, eu demonstrando tudo isso daqui, vai estar na descrição, tá? Então o que acontece? Aqui você tem 50 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1.2K, aqui nós temos 3.2K, 8K e 16K. O que significa isso, César? Significa que a gente vem aqui desde o subgrave e vai vindo até o agudo, né? Então, médio grave, médio agudo e agudo. Qual a diferença de um aparelho que tem 7 bandas para um que tem 10? Vai ter algumas frequências a mais que você vai poder regular. Aqui você só tem essas aqui, tá? Balanço, então você consegue fazer o balanço, né? Uma caixa, um lado, outro lado das caixas. Volume, tá? Aqui uma curiosidade, os botões, né? Ó, tem esse botão grande seletor e os botões menores aqui são os de volume de balanço, ó, tá vendo? Né? Com esse anodizado bem bacana, bem bonito, escovado, aqui cromado, nem todos
tem essa peça cromada e o ponteiro cromado. Quer conhecer um pouco mais as curiosidades? Vai ter um vídeo aqui chamado Curiosidades da Polivox. Você vai ver que nem todos eles vêm com esse acabamento aqui. Os botões sim, mas aqui nem todos, inclusive o botão ali, né, o ponteiro, na verdade, do dial, tá? Balanço, vamos partir para cá. Aqui existem uma conexão para tape deck, mas hoje em dia pode ser qualquer coisa, uma coisa que entre ou sai, né? Então uma câmera de eco, um equalizador, sim, tem pessoas meio loucas que ligam um equalizador no aparelho que já tem equalizador, mas isso cada um, né? O áudio, o ouvido, cada um tem o seu, né? É único. Então aqui você tem um tape deck, conexão para tape deck, mais uma conexão para tape deck, 2 tape decks, lembrando que o tape deck era a mídia secundária, mas a mídia que mais se utilizava nessa época. Secundária por quê? Porque a primária seria o vinil, toca vinil, né? Então aqui você consegue selecionar para qual vai gravar, ou para esse ou para esse. Seletor mono estéreo. Aqui nós temos 2 filtros, então você tem um filtro de agudo, um filtro de grave. César, hoje em dia esses filtros não são muito utilizados, né? Não servem para muita coisa. Só que para a época servia sim, principalmente por causa do toca-discos. Então, dependendo do tipo do toca-disco que você tinha, aonde ele estava e tudo mais, o filtro de grave, que o low, né, você acaba cortando algumas frequências que às vezes o teu ouvido não está escutando e que o toca-discos está reproduzindo. Você nunca colocou um disco aí no teu equipamento e você viu que o alto-falante está assim, ó? Só que não sai som nenhum? Quer dizer o quê? É uma frequência que o alto-falante está reproduzindo, mas teu ouvido não está escutando. Quando você aperta essa tecla aqui, ele acaba cortando essas frequências que você não escuta. Óbvio que existe um porém, né? Que ele acaba cortando algumas frequências de grave, que vai depender do teu vinil, do teu áudio gravado, aí ele vai cortar também. E a mesma coisa do agudo, só que no agudo normalmente serviria para as estações de rádio. As rádios dos anos 80, com o sistema analógico, elas tinham às vezes alguns barulhos, algumas interferências e tudo mais. Hoje é digital, hoje é difícil, mas na época tinha, então você cortava alguma interferência lá, e é óbvio que acabava cortando também agudos. Mas é por isso que você tem um equalizador aqui. Você pode atenuar aqui e acrescentar aqui, né? Aqui nós temos o botão do dial, então você vai girar ele aqui, para um lado, para o outro lado, tranquilo, sem problema, né? Fazer a busca do teu dial aí. Seletor de função, então você tem aqui o AM, FM, fono, que seria a conexão para toca-discos, e o auxiliar, né? Então, auxiliar, um CD player, qualquer coisa que seja só entrada, fono específico para toca-discos, o FM, FM normal, AM, AM. E aqui uma curiosidade, uma característica desse equipamento, bem legal, bem bacana, você tem uma conexão para microfone, coisa que eu acho que não é uma coisa muito útil, principalmente no equipamento desse nível e desse tipo de utilização, né? Aqui talvez até seja interessante, mas como eu sempre falo e repito, num 366 ou num 246, 246 não tem, mas num 366 ter conexão de microfone, putz, é zero na minha opinião, né? Não deveria existir isso daí. E aqui você tem conexão de microfone e um mixer, então quer dizer o que? Você pode estar com um áudio aqui por baixo, FM, tape, CD, qualquer coisa, e você consegue falar junto com a música, então você consegue controlar o nível da tua voz neste microfone junto com o sinal principal aqui, tá? Então você consegue ir equilibrando, e a parte interessante é que você tem um LED aqui que ele vai acendendo e apagando. Puxa, queria ver isso funcionando. Tem vídeo dele funcionando aqui na descrição. Então ele mostra a intensidade desse nível aqui, acendendo e apagando esse LED. O LED ali do mono estéreo, ele apaga e acende conforme essa tecla. Aqui nós temos, ele acende todas as funções, então se ele tiver no AM vai acender aqui, se tiver no FM aqui, se tiver no fono aqui, no auxiliar aqui. Basicamente é assim, né? Nós temos 2 VUs aqui, que são os VUs para o FM, então o de sinal. Então você consegue verificar qual é o sinal, a quantidade de sinal que ele tem, se está boa, se está baixo, se está ruim, se está alto, se está, né? Então aqui você tem a quantidade do sinal, e aqui você vai ter o de sintonia. Então conforme você vai tentando sintonizar uma FM aqui, ele vai te dizendo, ó, vem para cá, vem para lá. E aqui um ponto crítico desse equipamento são 2, que eu sempre comento aqui no meu canal. Esses VUs aqui, para você encontrar um equipamento desse hoje, com eles funcionais 100% é muito difícil. Esses VUs aqui são bem sensíveis, equipamento com maresia, com litoral, esse tipo de coisa, eles
eles rompem os filamentos, já param, já trava. Então se você for adquirir um equipamento desse e esse ponteiro que ele não estiver totalmente na horizontal, como está aqui, na horizontal, na vertical, como está aqui, ele tem algum problema. Esse aqui é a mesma coisa, se ele tiver travado aqui no meio, ou mais para baixo, ou mais para cima, esse aqui para os lados, tá travado e tem algum problema. Então sempre pergunta quando você for comprar um equipamento desse, os views estão ok ou não? Né? Porque isso pode desvalorizar o equipamento, além de outras coisas, né? Botão trocado, a gente vê cada coisa hoje aí, né? Então depois de 45, 50 anos, a gente encontra esse tipo de equipamento aqui bem alterado, como eu já falei no início aí. Painel de aço escovado, bem bacana, grosso, bem legal. Serigrafia aqui, o meu ainda está com problema na serigrafia aqui, está meio apagado, coisas que acontecem. Então esse aqui é o painel frontal do nosso PR2 ou 4150 ou 150. Vamos lá, vamos olhar a traseira agora. Mas antes de mostrar a traseira, eu vou mostrar aqui a tampa superior com ventilação, apesar do nosso amplificador estar aqui, né? Mas a Polivox já garantiu o serviço aqui, fez ventilação aqui, ventilação aqui, ventilação aqui. Por que isso, César? Que talvez essa tampa aqui fosse utilizada no superior, que é no 4250, onde a gente tem um dissipador aqui maior, tá? Então você tem essa ventilação, óbvio, tem que ter ventilação em cima e embaixo também, já vou mostrar a parte de baixo. Aqui uma característica que eu gosto sempre de falar é que PR 2900, do Polysystem 2900, cinza, nessa cor aqui cinza prateado. 4150 e PR 150 já é num cinza mais escuro, mais chumbo, tá? Então se você pega um equipamento desse daqui, com a tampa chumbo e o painel traseiro prata, alguma coisa já aconteceu, já não está num nível de conservação ou de uma procedência como esse equipamento aqui, tá? Então aqui a gente tem essa pintura lisa, bacana, tem alguns detalhes, óbvio, 40 e poucos anos, e agora vamos olhar aqui a parte traseira. Bom, virei aqui para ele pegar um pouco de luz, né? Estamos com luz artificial e está meio nublado aqui na minha região. Então vamos lá, vamos ver a parte traseira dele. Antena de ferrite, aqui é o terceiro ponto crítico dele, tá? O que acontece aqui? Essa antena, normalmente esse parafuso, tá vendo um parafuso que corre aqui? Isso aqui é um plástico. Esse parafuso aqui acaba acumulando sujeira, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa passa um desengripante e daí a sujeira gruda no desengripante, vira uma graxa que fica travado. E a pessoa fala assim, não, putz, tem que mexer nisso daqui. E mexe, força, quebra, porque é plástico. Então se encontra esse tipo de equipamento sem antena, com isso aqui quebrado, isso aqui remendado. Então, mas a manutenção é simples, eu já mostrei aqui no canal. Você só tira esse parafuso daqui, faz uma limpeza no eixo aqui bem bonitinho e ó, fica bala, fica perfeito, não tem segredo, certo? Então aqui você tem que tomar cuidado também com isso aqui. Temos aqui a conexão para o aterramento para o toca-discos, então você vai conectar o aterramento do toca-discos aqui nessa versão de plug que é a mesma da linha 5000, muito boa, né? Existem outras versões aí para outros equipamentos. Nesse aqui sempre foi essa versão aqui bem legal. Conexão para antena, então você tem aqui antena, aterramento, o GND, né? Todas as conexões para a antena. Aqui a gente vai vir para as conexões, então você tem aqui o Tape A, tá? Tape A. Aqui você vai ter o Play, o REC do Tape A, a conexão DIN, que era padrão, normativo dessa época ter conexão DIN, pelo menos em um dos tape decks. Aqui nós temos o Tape Deck B, entrada e saída normal. Aqui nós vamos ter as conexões da seleção de função ali, fono, que seria o toca-discos, auxiliar, e aqui uma característica desse equipamento, ele tem saída pré-power. Como assim, César? Para que serve isso? Isso aqui para quem vai fazer uma manutenção, alguma coisa, quer saber onde está o defeito, é interessante. Se você injetar um sinal aqui e ligar uma potência, então digamos eu posso sair daqui e ligar um PM5000, para quem gosta. Ou então um A1, o A1 lá embaixo, né? Usar esse equipamento aqui como pré-amplificador. Então eu posso utilizar essa saída como pré-amplificador, utilizar o equalizador, o volume, as conexões e ligar um amplificador mais forte aqui, um amplificador de potência, ou fazer o contrário, utilizar um outro pré-amplificador, alguma coisa na potência dele aqui. Confesso que essa parte aqui as pessoas não usam muito não, mas aqui ligando no amplificador de potência é uma parte legal desse equipamento, tá? Aqui nós temos a separação pré-power, você usa o tipo normal ou separa, né, para você poder separar o pré do power. Aqui nós temos o dissipador do amplificador dele, fica para fora, bem legal o dissipador aqui. Escrito PR2900, selo característico da Polivox aí. Dois
Fusíveis, aqui então você tem fusível do canal A, do canal B, né? Lembrando, isso aqui é estéreo, LR, não é porque eu tenho 4 conexões aqui que ele é quadrifônico, né? Então você tem dois fusíveis, um para cada canal aqui, e aqui diz qual é a amperagem, acho que não, acho que só no manual, tá? Tem que verificar lá. E aqui uma curiosidade, como eu já fiz o conheça esse. Como eu já fiz a opinião sincera desse equipamento, lá eu falo sobre os pontos positivos de você ter esses dois fusíveis aqui para fora, certo? Ou os dois fusíveis internos, como os concorrentes da Gradiente têm, correto? Então a Polivox manteve aqui os fusíveis externos como os mais antigos, mas a Gradiente depois mudou lá para dentro os fusíveis, e isso tem uma lógica, na minha opinião. Assista a opinião sincera desse aparelho que você vai verificar por que disso. Aqui nós temos o seletor de tensão do 110 ou 117 já, né? Aqui já melhora um pouco, não é tão ruim como o 110, 117 e 220, tá? Fusível de força, cabo de força aqui com o nosso símbolozinho da Polivox original. Aqui nós temos uma entrada AC normal, duas entradas, são 3 entradas AC, uma quando você desliga o equipamento ele desliga, e as outras duas, se eu não me engano, é assim, tá? Eu não tenho certeza agora. Duas ficam ligadas direto, acho que é o contrário. Duas desligam quando você desliga o aparelho e uma fica recebendo energia direto mesmo com o aparelho desligado, né? Aqui nós temos as conexões de caixa, tá? Então, left, right, né? Esquerdo, direito. Aqui uma caixa, aqui outra, positivo, negativo, positivo, negativo. Quer saber o que eu acho dessa conexão aqui? Veja opinião sincera, aqui o sistema A e o sistema B, né? Aqui A e B. Então basicamente a traseira do nosso 4150 é essa. Bom, aqui deixa eu mudar o ângulo aqui, por causa da luz natural, né? Então o que acontece? Aqui nós temos a parte do fundo, ó, pés de borracha, são rebitados, original, isso aqui é original da Polivox, tá? Pé rebitado. Temos um selo aqui, né? Selo do modelo, da série. Os outros pés aqui, grade, né? Então quer dizer o que? Ventilação sobe, sai lá por cima. Basicamente isso. Os parafusos. Então essa aqui é a parte de baixo do PR 4150. Bom, e agora temos a parte interna do 4150. Os parafusos originais são assim, com essa roelinha de silicone. Você está vendo aqui, ó, uma roelinha de silicone. Parafusos bem gordinhos, né? Parafuso original dele aí. Então vamos lá, vamos aqui para a parte interna dele. Vamos começar pelo amplificador lá. O dissipador, né, a bunda dele fica para fora. O dissipador, canal 1, separado as placas, ó, isso é bem interessante. Outros equipamentos aí você tem uma mesma placa com tudo aqui, não, que você tem uma placa do canal L, canal R, uma cópia, então para fazer manutenção é mais fácil e tudo mais. Transformador, aqui as conexões ali das caixas, os fios vêm aqui para a chave seletora e tudo mais. Aqui nós temos o variável do FM, as conexões RCA ali atrás. Que mais? Os transistores, né, que estão aqui, ó, o aparelho bem original esse aqui, tá? Aqui nós temos a placa, aqui nós temos uma parte da fonte, tá? Aqui a gente já tem uma parte... Aqui nós temos uma parte da pré-amplificação, usa integrado aqui, inclusive está pintado, integrado original pela Polivox. Aqui nós temos o integrado do equalizador, aqui nós temos o equalizador em si, então aqui faz parte o pré-amplificador, né, alguma sequência também da parte de amplificação. Aqui nós temos o equalizador, como disse, lâmpadas dos VUs, os VUs estão aqui, aqueles VUs que eu falei, os potenciômetros, chave, power, chave seletora de caixa, que mais? Aqui nós temos o potenciômetro do balanço, aqui nós temos uma plaquinha onde tem aquelas conexões de tape e tudo mais, embaixo tá os filtros, cordão do dial aqui, ó, passa por aqui, vai para lá, bem legal. E aqui nós temos a placa do FM, também utiliza alguns integrados, alguma coisa assim, placa do FM também, se eu não me engano, esse canto aqui, ó, tá vendo esse canto aqui? Esse canto é de fono, ó, canal individual, tá vendo que a gente tem um par de componentes aqui, ó, um par aqui e um par aqui, então fono canal L, fono canal R, né? Aqui nós temos, provavelmente todos são assim. Então o que acontece? Aqui nós temos a chave seletora ali embaixo, ó, tá vendo? Tô mostrando aqui a chave seletora, potenciômetro aqui do fone. Aqui nós temos a plaquinha onde você tem os LEDs aqui que acendem quando você muda a função. E basicamente é isso. Temos alguma coisa interessante para mostrar? Não. Painel, lâmpadas, tá?
As lâmpadas desse meio que já foram substituídas, mas normalmente o original elas vêm amarrada com esse tipo de chicote aqui, por causa de algum problema que a Polivox tinha com relação à iluminação aí. Duas placas, né? FM, pré e tudo mais aqui, e as plaquinhas do amplificador. Bem legal. PR4150 ou PR2900, PR150. Bom, então é isso. Você conheceu César, você falou que ia falar potência. Normalmente você não fala sobre potência, esse tipo de coisa do aparelho. Tá bom, então. Então vamos mostrar aqui um pouco do manual antes de finalizar, e também vamos tentar olhar aqui qual é a potência que o manual nos diz, né? Então o manual aqui clássico da Polivox, como eu já disse, tem esse selo aqui, ó, é um selo original que mostra que esse manual foi para o PR, que na verdade é desse aparelho aqui, do 2900, mas ele funcionava para o 4150 também. Então aqui temos o manual, temos uma foto bem legal dele completo aqui, né? Que mais? Aqui temos aqui as funções, então ele vai te falar tudo que eu acabei de falar para você, vai te falar aqui as funções, aqui as conexões, ó. Interessante, né? A própria Polivox utilizava, olha aquilo que eu falei para você aqui, ó. Saída pré, aí ela põe um PM5000, para você que não sabe, né? PM5000 ela põe aqui para você utilizar, e põe um CM5000 para você utilizar aqui também, certo? Que mais? O tape deck, olha só, é bem o 750D aqui, que é o tape deck clássico da Polivox. As caixas, se eu consigo identificar, ó, isso aqui está parecendo Vox 70, né? Mas aqui embaixo nós temos duas caixas que parecem a Monitor, ó. Monitor 1, eu acho, ou Monitor 2. Nunca lembro qual que é a menor acho que é Monitor 1, tá aqui, ó, né? O toca-discos, olha só, perfeitinho, uma TD6000, perfeitinho, ou 3000, na verdade 3000 aqui, ó, toca-discos, né? Já o outro tape deck aqui, certo? Olha uma curiosidade aqui, ó, para você que acompanha o canal, um parênteses aqui, ó, aqui nós temos um 750D que toca fitas, certo? E o outro aqui, ó, 750D com plaquinha pendrive. Ai, olha só, aqui tá bem certinho o compartimento de fita, e aqui não tem o compartimento de fita, ó, né? Plaquinha pendrive. Então é isso aí, temos aqui as conexões. O deck de rolo, claro, a Polivox não produziu o deck de rolo, então aqui é fictício o deck de rolo. Vamos lá, vamos continuar. Quem gosta disso, dessas curiosidades, aprecia quando mostro isso aqui, né? Então aqui temos a função ali de mudança de tensão. Que mais? As conexões aqui, ó, do cabo DIN, para você utilizar um cabo só. Que mais? Aqui as conexões para os alto-falantes, resposta de frequência, controles. Aqui no caso é do equalizador, né? Os VUs, ó, que diz a função exatamente dos VUs aqui. Vamos lá, que mais? As conexões de tape, tem muita coisa aqui. Especificações técnicas, agora sim, né? Então já que para você que gosta, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Potência efetiva. Aqui, ó. Potência, tem um reflexo aí. Potência efetiva, 90 watts em 4 ohms. É isso? 90 watts em 4 ohms. Potência efetiva, 76 watts em 8 ohms. Claro que divididos por 2, né? Então seria 38 watts, seria isso? 38 watts por canal, tá? E aqui ele vai falar sobre impedância, claro que aumentando a impedância, aumenta a potência e tudo mais, mas é basicamente isso, alguma resposta de frequência, esse tipo de coisa aqui, né? A seleção de sintonia, aqui é interessante, ó, os fusíveis que você tem que utilizar, qual é a amperagem do fusível e tudo mais. E aqui uma coisa, parênteses novamente, aqui tem as dimensões e o peso, ó. Peso bruto, 12,3. César, lá no Mercado Livre, quando você põe esse equipamento à venda, por que você põe lá 17 quilos e não 12? Ou então você põe 15 e não 12? Porque 12 é o peso dele. Depois de uma boa embalagem, depois dele bem embalado, isso aqui vai aumentar. Se eu pôr isso aqui, vai dar errado lá na hora de chegar no Mercado Livre, né? Curiosidades aí. Então aqui, ó, diagnose, olha só, diagnose Polivox. Diagnose Polivox, né? E é isso aí, notas Polivox do Brasil, que já era feito na Zona Franca de Manaus, e esse é o manual dele. Então agora sim, hoje você conheceu o Polivox PR2900. Deixa um comentário aí se você teve alguma experiência com esse tipo de equipamento. Eu não gostei, eu gostava do equalizador, não gostava, eu nunca consegui comprar. Qualquer coisa que você tenha, alguma informação, alguma coisa que você viveu
sobre esse modelo de equipamento, deixe aqui nos comentários algum detalhe, alguma coisa, que sempre é bom, sempre é interessante a gente conversar com pessoas que viveram essa época, que adquiriram esse equipamento, que conviveram com esse tipo de equipamento. Sempre existe alguma coisa a acrescentar aí no que a gente fala, tá? Então deixa um comentário aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar, e outros vídeos desse aparelho, de outros modelos que já passaram por aqui, vão estar na descrição, de curiosidades e tudo mais, vão estar na descrição. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E é isso aí, conheça o PR2900, mas que serve para o 4150 e que também serve para o PR150 da Polivox. Por que essas diferenças de nomenclatura, César? Vídeo na descrição. É isso aí, grande abraço e até a próxima.